possível um negócio desse? Vão andar? Então pronto. Daqui a pouco a gente fala com ele sobre esse assunto, porque agora a gente traz aqui no quadro Nossos Filhos um tema que você também pediu, né? Então a gente está aqui, na medida do possível, trazendo todas as sugestões de reportagens, de entrevistas para o estúdio, porque, afinal de contas, a gente faz esse programa junto, né? Você pediu para a gente trazer especialistas e uma mãe para falarmos sobre a relação das babás com as mães, né? Porque tem uma ciumeira, tem um monte de coisa, mitos e verdades sobre essa relação. Por isso que a gente trouxe aqui Valquíria Barros, gerente de recursos humanos, ela que é da Acesso RH, né, proprietária da Acesso RH, que treina, né, esse tipo de profissional, babás, empregadas domésticas, e Cristiane Montenegro é jornalista e mãe, né? Então a gente vai falar como é quando as babás ajudam ou atrapalham na educação dos filhos. E eu quero que você, que é babá, também participe, viu? Porque é importante que você, de repente, hoje é seu dia de folga, ou você está podendo agora mandar sua mensagem para o 99515500, ou escrever um e-mail para boatardebahia@band.com.br, ou ainda mandar mensagem de texto direto do celular, que é bem mais fácil, 72250. Participe também. E as mães, é claro, estão convidadíssimas. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Cris. Obrigada por terem vindo, viu? Olha, primeiro, eu quero falar um pouco sobre essa relação aqui de uma anônima, né, que até pediu para não ser identificada, que diz o seguinte: Rita, ouvi você falando que na segunda-feira você vai trazer o tema de babás. Tenho um filho de 6 anos e até hoje não consegui me adaptar a nenhuma babá. Olha como ela diz. Eu não consegui me adaptar a nenhuma babá. Quando ele era bem pequenininho, ele teve uma pessoa de extrema confiança nossa, mas que depois casou e não pôde ficar com ele. Daí, a um tempo depois, ela voltou, mas já estava com um filho e a coisa não ficou boa. Depois disso, algumas amigas me indicaram algumas outras babás, mas testa, fica alguns meses e vai embora. Gostaria de saber se o problema é comigo ou com elas. Bom, eu vou passar a palavra para quem entende, eu não vou nem lhe dizer nada. Mas, enfim, vamos lá. O que acontece, né? Cris, com a sua experiência de mãe, e Valquíria, a sua experiência do trabalho mesmo, da formação dessas profissionais. O que acontece nessa relação que, às vezes, o molho azeda? É difícil, né? Realmente a gente faz um trabalho muito específico. O que acontece? Normalmente, quando a demanda chega, o pedido da babá, a gente tem uma preocupação de preencher uma ficha com todos os requisitos desejados da cliente. Então, a gente faz uma aproximação muito forte do perfil que ela quer, para que a gente crie uma quase coincidência para aquela profissional. Porque se não for dessa maneira, realmente é complicado. Porque se deixar no efeito surpresa, que normalmente acontece. Isso. A grande diferença do acesso é isso aí. Porque assim, foi minha irmã que indicou, foi minha sogra que conseguiu. Minha amiga. Então, vai chegar de paraquedas. Então, você vai ter que se ajustar àquela pessoa e a pessoa se ajustar do jeito que está ali. A nossa diferença é essa, porque a gente traz essa ficha, então, com aquela análise do que foi, mais ou menos umas 28 perguntas, e ainda tem um espaçozinho para incluir outras observações, né? Algumas considerações, né? Então, aí a gente faz a aproximação, porque também do outro lado a gente está fazendo uma análise com as candidatas, para perceber até onde elas conseguem, né, chegar. E se aproximam mais daquele perfil desejado pela pessoa que está solicitando. Encaminha as candidatas, a gente já caminha de uma forma muito aproximada. Tanto é que na segunda, assim, a gente promete pelo menos assim, olha, estou mandando 3 candidatas. Na segunda, ela já está escolhida. Normalmente, é muito raro não acontecer. E você, Cris? Você teve babá? Tem ainda? Tenho 2 babás, né? Para minha filha, no caso. Sim. Uma com 2 anos, Maria, ela precisou sair porque arranjou um emprego melhor. E a outra entrou no lugar dela, que está até hoje comigo. Eu acho que eu aliei o quesito sorte, porque veio por indicação, né? Mas a gente também tem que ser maleável. A gente tem que saber como dosar. É esse jogo de cintura? Porque a pessoa está cuidando do seu filho, né? Da sua filha. Como é isso? Então, assim, muitas vezes a gente escuta, como é que você deixa a babá fazer tal coisa? Como é que você deixa a babá agir dessa forma com Maria? Mas, no meu caso, não é nem questão de falta de opção, né? Que eu tenho uma base familiar para ajudar. Mas eu escolhi que minha filha teria o acompanhamento de uma babá e meu acompanhamento. Porque eu sou uma pessoa que tem uma carga horária muito atribulada, né? Você sabe, jornalista não tem horário. Então, eu teria que saber conviver com aquela pessoa. Lógico que se ela não tivesse
nada que agregasse, Requisito, né? Eu você... teria trocado de babá. Mas muitas vezes você vê uma babá chamando a atenção do seu filho, mãe não gosta que ninguém chame a atenção do seu filho. Essa é a realidade. Até uma tia, uma avó, quando chama, você se segura, né? Você fica, ai meu Deus, por que tá chamando? Você pode, mas a pessoa não. Mas aí você começa a colocar na balança, ver que aquela pessoa que está com sua filha o dia todo, e você passa a orientar a babá para que ela cuide de sua filha como essa aproximação tem que ser importante. Tem que ser muito importante. Então... No meu caso mesmo, ela trabalha na minha casa e é babá da minha filha. Então, assim, a orientação que eu dou é até meio-dia você cuida da minha casa. Minha filha chegou da escola, você esqueça a minha casa. Então, se eu chegar em casa e não tiver uma cama forrada, algo que não foi feito, eu faço. Porque eu sei que dá trabalho cuidar de criança, né? Mãe que é mãe, tem dias que não tem paciência para nada. Eu fico imaginando uma babá. A gente estava até conversando antes de entrar sobre o quesito férias, não foi? Isso. Ela falou, nas férias você não pensa em comprar. Eu falei, não, porque eu acho que ela precisa de um meio de descanso. Porque eu que sou mãe, tem horas que preciso, né? Olha, e depois, nos próximos blocos, eu quero conversar com a Valquíria sobre essa parte do comprometimento também psicológico, né? Dessa história que me mandaram aqui também. Porque se a equivalência da idade, se pode. Foi isso que eu estava chamando aqui o tempo todo, falando dos mitos e verdades. Se isso é verdade, se não é verdade. O que é que tem de verdadeiro nisso? A história de, às vezes, as mães delegarem mesmo pra babá tudo, né? Como nos filmes a gente vê aí em Hollywood, o Diário de uma Babá mesmo, a mãe era completamente ausente na vida do filho e o menino começa a criar um laço de afetividade com aquela babá, né? Muito mais forte do que com a mãe. Então a gente vai falar sobre esses assuntos também, mas vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. De volta ao vivo com o nosso Boa Tarde Bahia, 99515500, telefone para você participar, e 72250 para você mandar suas mensagens de texto, ainda tem um e-mail, boatardebahia@band.com.br. Hoje no quadro Nossos Filhos, a gente está falando sobre a relação entre mães, pais, né? Mães e pais, e as babás. Você que é babá pode participar, você que é mãe, que é pai, fique à vontade também. Valquíria Barros, gerente de RH, quase não sai, você viu? Gerente de RH é a nossa convidada, junto com Cris Montenegro, querida, que é jornalista e é mãe, né? Já falou aqui sobre a participação dela, né? A relação dela que ela tem com a babá, que é ótima, que é amistosa, e que tem que ter essas coisinhas mesmo, esse jogo de cintura, ceder um pouquinho ali, outro aqui. Agora tem aqui outra anônima, né, que ninguém quer se queimar com suas babás, dizendo o seguinte: Rita, ouço muito falar sobre o comprometimento psicológico dessas profissionais. Tenho uma filha de 4 anos e sempre nas entrevistas procuro saber se as babás têm filhos com a mesma idade para que não haja a correspondência. Gostaria de saber se isso é verdade ou é mito. E outra questão também que diz respeito a como esta babá foi criada. Menino, eu até parei aqui, para que ela não traga reminiscências da infância para o tratamento com outra criança. Enfim, é papo seu aí, Valquíria, vai. Respondendo a primeira pergunta dela, isso realmente incide, né? Tem uma preocupação muito grande em relação às patroas, né? As mães. Elas normalmente quando pedem, dizem, olha, Valquíria, espero que não tenha filho, eu não quero que tenha filhos. Ou então, se tiver, que já seja maduro, que já seja adolescente, porque existe uma interferência. Se meu filho fizer uma natação, fizer um curso de inglês, e o filho dela tem a mesma idade e começa a comparar e dizer, poxa, meu filho está na mesma fase, mas gostaria tanto que ele fizesse isso, não fizesse. Então, isso é uma indicação que acontece. Mas, assim, isso não é muito incidente, não, acontece. Mas a gente sabe que, na prática, isso pode vir. E quando isso junta muito com a história da hereditariedade, do que ela viveu, né? O que ela passou na infância. Então, isso tudo ela se desdobra. É como eu sou mãe também, Cris, a gente quer realizar muito mais do que a gente realizou na nossa infância, para os nossos filhos. Então, ela já se coloca. Se uma babá vem, ela teve determinadas carências na infância, então ela vai exercer, né? Se ela tem um filho ali que não está podendo ainda fazer o que ela gostaria, ela vai externar isso de uma maneira até assim, muito fácil. E vai ficar como cobrando
talvez da patroa, E né? agradar, se a patroa também, aí eu vou pro seu jogo de cintura. Se a patroa, de repente, não sei, pagar um curso, não dá, né? Às vezes não dá, mas fazer coisas também para deixar essa mulher mais próxima, né? da realidade que ela tem com aquela criança que não é dela, né? Que é a criança que ela toma conta. Para levar esses elementos também para casa, para ela não ficar se sentindo tão, né, colocada de lado. Nem só a questão do dinheiro, né? Assim, minha babá mesmo estava conversando com ela. Tati, que é Tatiane o nome dela, por que você não vai fazer um curso? Por que você não vai procurar algo sua melhora? A gente desenvolver também o perfil da própria babá. Porque eu acho que às vezes também as pessoas vêm cheias de exigências, Sim. né? Quem tem um currículo maravilhoso como elas desejam não vai estar sendo babá, vai estar em outro patamar. Tem uma colega minha mesmo que ela exige até nível universitário para ser babá. Então, é complicado. Então, você tem que ter sempre, né, dosar. É a pessoa que está cuidando da pessoa mais importante da sua vida, que é sua filha. E você tem que ver o lado humano. Eu vejo que as pessoas perderam muito isso, né? Contratou, tá ali, pagou. E as obrigações e só. Minha relação com a babá de minha filha, para mim, é maravilhosa. Valquíria, porque chegou uma pergunta aqui falando sobre babás muito jovens, né? Anônima também. Ela está dizendo, eu queria saber a sua opinião sobre babás muito jovens, porque tem uma menina que está trabalhando na casa dela agora, que tem 20 anos, e que ela, de vez em quando, pega a menina brincando, assim, no chão, com o filho dela, como se fosse outra criança, que ele se diverte, mas que ela acha um pouco estranho. Aí me ocorreu também essa coisa de babás mais velhas, que tem gente que só confia, né, a pessoas que já tiveram seus filhos, já criaram, então tal. Tem essas coisas também, né? É interessante observar que, assim, a babá, ela tem que realmente ter faixa etária para cada faixa etária da criança. Porque, assim, a criança até 2 anos, ela quer o quê? Quer brincadeira, quer farra, quer pular, e tem que ter uma babá que tem esse pique. Uma pessoa mais velha, não. A pessoa mais velha não vai cobrir. Não vai vir. Ela dê graças a Deus que tem essa, que realmente dá a velocidade do filho dela. Energia, né? Quando parte para os 3 anos, ela já parte para aquela fase da educação, propriamente dita, de perceber quais são os detalhes, né, saber mais leitura. Então tem que ser uma babá paciente para pegar um livrinho, uma babá mais assim formada para aquela especialidade mesmo. E aí quando vai para 6 anos, você sabe que já é uma parte mais assim de observação, que a criança já muda o comportamento. Então tem que ser uma babá muito dedicada a observar. Então é interessante as mães, principalmente as mães, estar observando em que nível sua babá está pronta para exercer, porque a criança ela vai precisar desse recurso, né? Ela vai precisar dessa atenção. E, Cris, como é que funciona essa coisa, né? Porque a gente estava falando da sua carga horária. A carga horária, hoje, a boa parte das mulheres tem uma carga horária de trabalho muito complicada e, às vezes, não tem condições de ficar com o filho o tempo que gostaria, né? E a babá fica com esse tempo todo e aquela coisa do laço de afetividade que é criada e às vezes a mãe fica com ciúme. Então como é que você faz para burlar isso tudo? Porque tem mães que ficam traumatizadas porque a babá começa a ser chamada, o menino começa a chamar a babá de mãe, ou então só quer fica comer com a babá. Quando a babá sai de folga, já né? não Fica come. Desesperada. Eu conheço um caso que é assim, ela deve estar me vendo agora neste momento, amiga querida, que enlouqueceu porque quando a babá saía na sexta-feira, que entrava a folguista, a menina não fazia mais nada direito. É verdade. E dava um escândalo na sexta-feira de tarde porque a babá estava indo embora. Não, a gente consegue dosar. Eu estava até conversando com Valquíria, perdão. Estava até conversando com Valquíria. Eu ligo praticamente o dia todo e agora, como Maria já consegue ligar, ela também me liga, né? Às vezes até para reclamar da babá, que não quer deixar comer, que não quer isso, que não quer aquilo. E eu acompanho no final de semana, quando eu estou de folga, meu tempo... A maior parte é de Maria Alice. Então você não faz aquele negócio de folguista, não, né? Não. Me desculpe, mas eu acho esse negócio de folguista, você que final de porque semana você não livre. fica a semana toda e no final de semana vai botar uma folguista. Não é? Não tem nem lógica, Isso né? é mais para quem tem bebê, né? O bebezinho, porque ainda para à noite, precisa de uma mamadeira, precisa trocar fralda. Então as pessoas ficam muito cansadas. 2 dias você vai morrer com seu filhinho assim? Mas assim, para dar um apoio, porque você quer sair. Então tem pessoas que realmente precisam desse apoio. Agora tem a questão assim da relação de afeto. Eu sinto uma relação de afeto com ela. Ela sai de férias, ela vem na minha casa 1 ou 2 vezes ver minha filha. Entendeu? Minha filha não chora quando ela vai embora. Né? Minha filha não chora quando ela vai embora, mas sente saudade. Se a gente passa de carro próximo à casa dela, ela faz, eu quero ver Tati. Tati tá descansando, minha filha. Porque eu sei o que é que Tati passa a semana toda, né? Mas se deixasse, ela iria até lá, né? Mas criou uma coisa bem familiar mesmo, né? Claro que tem, né, a separação. Ela trabalha lá em casa, ela sabe das obrigações dela, eu sei também das minhas obrigações. Mas tem uma relação de afeto que eu acho muito difícil não ter,
você contratar uma babá apenas como se fosse mais um funcionário, apenas como se fosse, né, alguém de uma empresa, não dá para ter essa relação, não, obrigações, né? Exatamente. Olha, o nosso tempo infelizmente terminou. Eu queria agradecer a presença das duas, né? Cris, Valquíria. A Acesso RH está à sua disposição para essas questões todas. Você responde lá suas 28 questões. Ainda tem as considerações todas, né? E Cris também para os conselhos. Viu, minha filha? Se você precisar, você viu, né? Aqui é o jogo de cintura total. Ó, só ali. Tati, meu amor, um beijo pra você, viu? Você cuide bem. Deve estar assistindo a gente. Um beijo. Muitíssimo obrigada pela participação aqui, obrigada viu? também. Obrigada pelas dicas Obrigada todas. você também. Pronto. Um dia desse eu entro aí nessa seara, nesse hall. Desse tamanho. Você já imaginou? Olha, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente tá de volta.